Estamos falando sobre batalha espiritual, tá certo? Quanta coisa você já aprendeu, e não apenas aprendeu para vencer, tá certo? Nós queremos aprender para vencer, eu quero aprender para vencer, e você? E é assim que nós vamos caminhando, aprendendo para vencer, e o que nós já aprendemos, com certeza você já aprendeu, e você já deve ter colocado em prática, aquilo que nós já temos ensinado pela palavra de Deus. Nós aprendemos que a primeira coisa, que o inimigo existe, não podemos ignorar que ele existe, e que ele age na mente, ele age no corpo, e age nos lugares celestiais, que é o céu. Quando você ouviu essa ministração, você ficou preocupado? Ficou preocupado? Bom, se você ficou preocupado, acho que você está assistindo muito filme, porque no filme, quero te dizer uma coisa, filme que fala do maligno, ele mostra o maligno muito mais poderoso do que ele é na verdade. E temos que nos lembrar que o maligno é mentiroso. Então muitas vezes ele quer aparecer de uma forma muito mais poderosa do que ele é, para causar o que? Medo, para causar que você não lute. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa manhã, ele é mentiroso, e o que ele faz é mentir, então é mentira, porque nós aprendemos pela palavra de Deus e temos falado que na verdade nós podemos vencer o inimigo, podemos vencer o inimigo quando ele age na mente, tá certo? Ele vem com argumentos, mas é você que está no controle, aleluia, você é quem está no controle, então você pode rebater os argumentos que o inimigo coloca na sua mente, fazer com que você não possa andar no propósito de Deus para a sua vida. Bom, o inimigo age no corpo, mas também ele perde, porque podemos repreender toda enfermidade no nome do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. Ele perde quando ele age na mente, quando ele age no corpo, e quando ele age nas regiões celestes, ele perde também, porque maior é a força angelical ao nosso favor, amém, aleluia, maior é a força angelical que vem sobre nós, e nós podemos declarar todas essas coisas, e o Senhor, quando ele vem nas regiões celestes, ele vem nos acusar. Nós temos um grande advogado, o melhor advogado do universo, que é o Senhor Jesus. Então, nas batalhas, nas regiões celestes, nós somos vencedores também. Então não há com o que se preocupar, muito pelo contrário, você tem que saber que na batalha espiritual você leva vantagem. Você sabe disso? Na batalha espiritual você leva vantagem. E eu quero trazer para você um relato da palavra de Deus que mostra sobre isso. É quando o exército do rei da Síria, ele vai para prender, para capturar e com certeza para matar Eliseu. Por que o exército da Síria queria fazer isso com o profeta Eliseu? Porque o profeta Eliseu, usado por Deus, revelava ao rei de Israel todas as emboscadas do rei da Síria. Bom, o rei da Síria ficou muito irritado com isso, não é? Toda vez que o rei da Síria planejava dar uma emboscada a Israel, Deus revelava para Eliseu, Eliseu contava para o rei de Israel, e aquela emboscada era frustrada. Aí o rei da Síria ficou muito nervoso, procurou saber quem estava contra ele, quem era o delator, quem era ali, aquela pessoa que ele não podia confiar no seu reino, mas falaram, olha, é o profeta Eliseu. Bom, e o rei da Síria então o que faz? Ele faz um grande exército e vai na cidade de Dotã para capturar Eliseu. E o exército do rei da Síria cerca então aquela cidade. Bom, quando de manhã acorda o servo de Eliseu, o ajudante de Eliseu, ele olha e ele vê toda a cidade tomada pelo exército da Síria. Ele fica como o quê? Apavorado. Talvez você ficaria também. Ele fica apavorado e corre para Eliseu. Eliseu, você não sabe o que está acontecendo? Deu ruim. O exército do rei da Síria está vindo para nos pegar. Eliseu dá uma olhada pela janela e fala, fica tranquilo. Bom, o servo de Eliseu não entendeu nada. Como assim? Fica tranquilo. Tem um exército, você já está ficando velho, Eliseu, você não está enxergando direito, mas está vindo um exército do rei da Síria para nos prender, para nos atacar. Eliseu fala, fica tranquilo. Eu quero te falar uma coisa, e olha o que Eliseu fala para o seu servo. Ele diz lá em 2 Reis 6, 16 e 17, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu,
e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aleluia! Que tremendo é o nosso Deus. Veja que quando aquele ajudante de Eliseu ficou apavorado, Eliseu teve uma visão, e ele viu além da realidade física. Qual era a realidade física? Era um exército contra ele, mas quando ele olhou na realidade espiritual, no âmbito espiritual, o que estava acontecendo? Observa que Eliseu diz: maior é aquele que está, são aqueles que estão conosco, do que aqueles que estão com eles. Então presta atenção, veja bem, Eliseu era um só, e um só homem conseguiu reunir o maior exército angelical do que todo aquele exército conseguiu reunir de demônios. Porque na região celeste havia o exército da Síria fisicamente, mas havia também demônios querendo vir atacar Eliseu. E no âmbito físico havia Eliseu, mas no mundo espiritual havia um exército. Eliseu estava em vantagem, amém? Você sempre está em vantagem. Maior é aquele que está com você do que o que está com qualquer um daqueles seus inimigos, amém? Aleluia! Então fica tranquilo, que na batalha espiritual você sempre leva vantagem. Você pode dizer isso: na batalha espiritual eu levo vantagem. Pode dar um aleluia, dá um aplauso ao Senhor, glória a Deus. Bom, pastor, eu muitas vezes na minha aflição, na minha batalha eu não consigo enxergar. Pois bem, ore ao Senhor que Ele vai abrir os seus olhos. Assim como Eliseu orou para o seu moço: Senhor, abre os olhos. E Deus, de uma forma tão maravilhosa, abriu os olhos do moço, e ele pôde enxergar a verdade espiritual, que a verdade espiritual é que eles estavam em vantagem em relação àquela situação, aleluia. Que os seus olhos sejam abertos nessa manhã, para que você possa entender que você sempre está em vantagem. Se você está com o Senhor, você sempre está em vantagem na luta espiritual, amém? Ficou mais tranquilo? Ok? Mais tranquilo? Muito bem. Mas não é porque você está na vantagem é que você não precisa lutar, tá certo? E nessa luta é importante entender que, assim como um soldado, ele não vai à batalha sem estar preparado, porque se ele não estiver preparado, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser derrotado. Então um soldado, para ir para uma batalha, ele precisa estar preparado, sim ou não? Não é? Porque se ele não estiver preparado, ele vai ser derrotado. Da mesma forma nós não podemos nos dispor à batalha espiritual, não podemos enfrentar uma batalha espiritual sem estar preparados. Porque se nós não estivermos preparados numa batalha espiritual, nós vamos perder, e nós não queremos perder. Você quer vencer, não quer? Aleluia! Pois bem, Deus, pensando nisso, preparou para nós uma armadura, para que nós possamos lutar as nossas batalhas espirituais. Então nós precisamos aprender, e hoje eu quero ensinar para você a como usar essa armadura que está à nossa disposição, que está na tua disposição, para que você possa se vestir dessa armadura e possa vencer todas as batalhas espirituais na sua vida, aleluia. Quer aprender sobre essa armadura? Como ter essa armadura, como vestir essa armadura, quais são as peças dessa armadura? Porque é isso que Deus tem para a sua vida. Então nós vamos falar nessa sequência de batalha espiritual sobre a armadura de Deus, a poderosa armadura de Deus. Bom, e a armadura de Deus está lá em Efésios. Ela é composta de 6 peças, e existe uma peça oculta que eu vou falar para você qual que é, que não está tão claro no texto, mas eu quero revelar para você. Então, na verdade, elas são 7 peças que nos dá vitória quando nós a usamos na batalha espiritual. Então nós vamos falar para você, quero revelar para você essas peças da armadura, e quero desafiar você a usar essas peças, porque elas não são para ornamentação, mas elas são para serem usadas na batalha. E antes de falar das peças da armadura que você pode usar, o apóstolo Paulo foi quem escreveu na palavra de Deus, diz que nós temos que estar preparados para usar essa armadura.
Não podemos usar de qualquer forma, não podemos tomar essa armadura e usar de qualquer forma, nós temos que estar preparados, e você vai entender isso. Então, antes de falar da armadura, eu quero falar da preparação que nós temos que ter, que você tem que ter para usar essa armadura. E essa preparação está em Efésios, no capítulo 6, verso 10 diz: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Bom, eu quero comentar esse texto para que você entenda e para que você possa estar preparado para usar esta armadura. Bom, quando o apóstolo Paulo escreveu esse texto, inspirado pelo Espírito Santo, para nós, ele estava olhando um soldado romano, e o soldado romano, você pode ter visto aí em muitos filmes, ele usava uma armadura, e a armadura do soldado romano pesava de 30 a 35 quilos, leve ou pesada? Não tem ideia? Bom, sabe, quando você vai no médico e ele pesa você, ele fala assim: desconta a tua roupa. Quanto que ele desconta? Bom, um homem, eu fiz uma pesquisa, desconta mais ou menos 1,5 kg. Ele veste roupa um pouco mais pesada. E a mulher, 800 gramas. Diferente? Bom, se eu pensar em 30, 35 quilos, o homem teria que vestir para dar esse peso 23 vezes a sua roupa. Já pensou você vestir 23 camisetas, 23 calças? Não dá para vestir 23 tênis? Mas já pensou? Ia ser muito difícil. Bom, e a mulher então? Pior ainda, 43 vezes. Então essa armadura era bem pesada. Então, para usar essa armadura, você concorda que precisava o soldado estar preparado? Era qualquer soldado que chegava e colocava a armadura e pronto? Não, ele precisava ser o quê? Forte. E é isso que o apóstolo está falando. Para você se revestir da armadura de Deus, você precisa se fortalecer. E quando nós falamos em fortalecer, nós estamos dizendo o quê? Que nós temos que exercitar. Não existe uma forma de você ser forte se não se exercitar. Se você quer ser forte hoje, você vai numa academia, não é? Você vai numa academia. Bom, você vai na academia e fica sentado no sofá tomando um cafezinho e falando assim: ah, eu gostaria de levantar tantos pesos. Ah, eu gostaria de andar na esteira. Ah, eu gostaria. É assim que você faz? Bom, se você fizer assim, você vai ganhar força? Nenhuma força. Vai ficar até obeso. Então, para você ganhar força, você vai ter que pegar o peso, você vai ter que exercitar, não é? Você vai ter que andar na esteira, você vai ter que exercitar, você vai ter que levantar peso. Não tem como ganhar força sem exercício. Da mesma forma, espiritualmente. Não adianta você olhar para os princípios de Deus, não adianta você falar: ah, eu quero muito orar, sabe, pastor, eu quero muito ler a Bíblia, olha, eu quero vir todas as vezes no culto, eu quero, não vai te dar força. Não é? Vai te dar força quando você começar a orar, determinar tempo de oração, quando você começar a ler a palavra, determinar tempo de leitura da palavra, quando você vier ao culto. Então você tem que exercitar para ganhar força. Então, se você não vai, ou escuta o que eu estou te falando, você não vai ter a armadura de Deus se você não tiver força. Entendeu? Então comece a se fortalecer hoje. Mas o texto continua: fortaleçam-se, e ele fala o quê? Para você receber também poder de Deus. Poder de Deus. Sabia que você pode receber poder de Deus? E quando que recebemos poder de Deus? A palavra diz lá em Atos 1:8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aleluia. Quando nós recebemos o Espírito Santo na nossa vida, nós recebemos poder de Deus. Aleluia. Sabia que isso está à sua disposição? Basta buscar. Basta estar na presença do Senhor. Então você vai receber o quê? Poder de Deus. Então, duas coisas importantes para nós usarmos a armadura de Deus é ter o quê? O quê? Primeiro, força em Deus, e segundo, poder de Deus. Aleluia. Mas o apóstolo Paulo escreve mais, ele está preocupado que você esteja preparado, e ele diz que você precisa vestir essa armadura, não é isso? Vistam. Isso é uma ação que você tem que fazer.
Ele não diz, vocês serão vestidos, vistam, você precisa querer se vestir da armadura de Deus. É uma ação que você tem que ter, e assim você pode vencer. Agora eu quero te dizer uma coisa, você tem que vestir essa armadura antes da batalha, tá certo? Não adianta a batalha estar acontecendo, e onde é que está o escudo? E onde é que está a espada? E onde é que está a couraça? Vai dar certo? O que vai acontecer? O inimigo vai te alcançar. Então você precisa se vestir essa armadura, e vestir com antecedência, antes da batalha acontecer. Amém? Dá para entender? É lógico o que eu estou falando? Faz sentido para você? Faz sentido se vestir antes? Porque às vezes só vamos procurar a armadura quando a batalha vem, mas um soldado está sempre pronto, está sempre vestido. Mas o apóstolo diz mais: vistam alguma peça da armadura, vistam a peça mais bonita que você, a peça mais forte. Não, ele diz, vistam o quê? Toda a armadura. Isso é importante. Nós vamos falar das 7 peças. Se você tem que vestir, não a peça que você gostar mais, não uma por dia, mas você precisa vestir toda a armadura. Estão entendendo? Então, quando nós vamos falando aqui, você vai entender isso. Você tem que vestir o quê? Toda a armadura, porque toda a armadura, ela forma então a proteção de Deus, para você vencer as batalhas espirituais, está certo? Então vestir toda a armadura, não alguma armadura. Agora uma coisa importante que o apóstolo Paulo está preocupado, é que você vai vestir a armadura, e você vai estar o quê? Firmes. Ele diz aqui firmes, ele diz também inabaláveis. Por quê? Você não pode vestir a armadura e fraquejar. Você não pode vestir a armadura e fugir. Você precisa estar firme. Um soldado que estava com a armadura, e é interessante que o exército romano, ele tinha uma estratégia, as legiões romanas, você já deve ter visto no filme, que eles se emparelhavam, não é? E eles iam para cima do inimigo, firmes, 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 ninguém retrocedia. E é isso que nós temos que entender na palavra de Deus. Quando vem o problema, você não pode ficar desesperado. Quando vem o problema, você não pode fugir. Quando vem o problema, você precisa estar firmes. Fala, firmes, 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 firmes. Aleluia. É isso. E o apóstolo Paulo está preocupado com isso. Ele diz 3 vezes, 2 vezes ele diz firmes nessa versão, e outra vez ele diz inabalável, porque essa é a verdade. Não adianta eu ter uma big, e a verdade, a armadura é uma big armadura, mas eu não posso ter uma big armadura e sair correndo. Eu preciso estar firme. Bom, nós já vimos que o inimigo ele anda ao nosso redor, mas Tiago fala o quê? Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não é isso que diz a palavra? E como é que eu resisto? Saindo correndo? Não, eu resisto estando firme, não é? Então isso é importante. Nós vamos falar da armadura. Você vai vestir a armadura para estar firme, firme contra o inimigo no dia mau. Acontece dia mau? Você já passou por dia mau? Você vai enfrentar dias maus? Vai. E quando você enfrentar o dia mau, o que você vai fazer? Chorar, se lamentar e correr? Não. Você vai estar se revestindo da armadura de Deus. Por que nós vamos nos vestir da armadura de Deus? Não para fazer um desfile, como muitas vezes acontece, mas nos revestimos da armadura de Deus para enfrentar o dia mau. Veio o dia mau, eu tenho que me lembrar, eu tenho que usar a armadura de Deus, porque é ela quem vai me dar a vitória sobre o dia mau. Uma má notícia, uma má informação, uma má situação, um acontecimento ruim, nós vamos precisar usar a armadura. Por isso que eu tenho que vesti-la toda. Por isso que eu já tenho que estar preparado. Muitas vezes nós esperamos o problema vir para depois orar. Não é isso? Desesperadamente. Vem o problema e eu vou orar desesperadamente. Nós precisamos fazer o contrário. Nós já temos que estar orando desesperadamente, nos enchendo da presença de Deus, porque quando vem o problema eu vou estar forte.
Eu vou estar cheio do poder de Deus. Eu tenho que me vestir toda a armadura todo dia para vencer o inimigo, não é? Vencer, colocar a armadura toda e todo dia para vencer o inimigo. Assim eu terei vitória. Aleluia, glória a Deus. Então vamos, entendendo agora que é preciso ter um preparo para usar essa armadura, nós vamos falar então sobre as peças da armadura. Prontos? Aprendam sobre essas peças e entendam a sua funcionalidade, o seu propósito, para que vocês possam sair vencedores. Então, as peças da armadura, e eu trouxe para você, para servir de ilustração aqui, um soldado do exército romano. E a primeira peça da armadura, vamos ler aqui o texto de Efésios 6,14, assim mantenham-se, de novo, firmes, cingindo-se com o cinto da verdade e vestindo a couraça da justiça. Esse texto fala de duas peças, vamos falar de cada uma delas para que você possa entender. Veja que a preocupação do apóstolo é que você tenha armadura, mas você, mesmo usando a armadura, você precisa estar firme. Então, de novo, ele está frisando essa preocupação, e ele fala então do cinto. Qual é a finalidade do cinto na armadura? Existe uma diferença, né, entre a visão de cinto que o homem tem e o que a mulher tem. O homem entende o que é cinto para segurar, não é? Principalmente que trabalha, ter lá um cinto de ferramentas, colocar as ferramentas. A mulher, o cinto para a mulher tem um sentido mais decorativo, né? Um enfeite. Mas vamos entender aqui o espírito então do cinto como algo que vai dar firmeza. E o cinto, ele unia toda a armadura, unia a couraça, e ele tinha dispositivos onde ele podia colocar a espada, podia colocar outras coisas. Então o cinto era um cinto de utilidade muito importante para o soldado. Mas o apóstolo diz que é preciso usar o cinto da verdade, cingivos com o cinto da verdade. Que verdade é essa? Que verdade é essa? Bom, nós sabemos que verdade é. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, está lá em João 14,6, ele é a verdade. Então, a primeira coisa, e por isso que o cinto começa primeiro, é que o apóstolo está dizendo, você precisa se cingir de Jesus, amém? Jesus é quem é a verdade, é que ele vai trazer a vitória para a sua vida. Quando nós dizemos que Jesus é a verdade, nós precisamos que ele é a verdade por aquilo que ele fez. O que ele fez é verdade, o que ele fez, ele conquistou para nós a nossa vitória. Lá na cruz, ele derrotou o poder do inimigo, não é isso que diz a palavra? Então essa é a nossa verdade. Em Cristo, nós somos vencedores porque Cristo venceu, aleluia. Então quando vestir o cinto da verdade, é vestir a verdade do Senhor Jesus, verdade naquilo que ele ensinou, aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou é a verdade, tá certo? Como agir, o que fazer, o que falar, como nos relacionar com Deus, é a verdade que o Senhor Jesus ensinou, e isso é importante na nossa vida. A verdade de Jesus tem que estar conosco todos os dias, tem que fazer parte. Se você quer vencer a tua batalha espiritual, não existe vitória fora de Jesus. Glória a Deus, entendem isso? Não existe vitória por você mesmo, não existe vitória fora de Jesus, você precisa de Jesus. Por isso que o apóstolo começa o seu ensinamento, inspirado pelo Espírito Santo, falando sobre o cinto da verdade. Agora vamos pensar no cinto. Pense no cinto. Bom, o cinto ocupa o lugar central no corpo, não é? Não ocupa o lugar central no corpo? Ninguém põe o cinto na perna? Não, vai colocar na cintura. E o que isso está nos ensinando? Jesus tem que ocupar o centro da nossa vida, amém? Quando eu digo isso, eu estou dizendo que você não pode você ocupar o centro. Como assim eu ocupo o centro? Eu quero, eu faço o que eu quero, seja feita a minha vontade. Quando Jesus ocupa o centro, nós dizemos, Senhor, seja feita a tua vontade, amém? Senhor, é o que tu queres, isso é deixar Jesus no centro, a verdade no centro. Há mais uma outra característica, o cinto, ele circunda todo o corpo, não existe só um cinto para frente e um cinto para trás, o cinto ele circunda todo o corpo, toda a cintura, tá certo? Bom, o que nós podemos dizer com isso?
que Jesus tem que circundar todas as áreas da nossa vida. Aleluia. Estão entendendo? Não existe vitória fora de Jesus. Então, o seu trabalho, o seu negócio, os seus relacionamentos, Jesus precisa circundar tudo isso. Tudo tem que ser permeado pelo que o Senhor Jesus fez lá na cruz e pelo que o Senhor Jesus ensinou. Jesus, ele tem que fazer parte da sua vida se você quer ter vitória na batalha espiritual. Está claro nisso? Por isso que o apóstolo começa com o cinto. Ele é importante para que você possa ter essa vitória. E quando nós dizemos que o cinto da verdade é poderoso na batalha espiritual e que Jesus é poderoso na batalha espiritual, uma coisa importante que nós temos que entender é que na batalha espiritual nós precisamos usar o nome de Jesus. Se Jesus faz parte da nossa vida, se Jesus está no centro da nossa vida, bom, tudo que nós fizermos, que nós orarmos e que nós declararmos e que nós repreendermos, fazemos em nome de Jesus. Vamos nos lembrar que lá em Mateus 16, 17, o Senhor diz que em meu nome expulsarão os demônios. Ora, nós aprendemos que batalha espiritual não é contra a carne e o sangue, não é? Batalha espiritual é contra as potestades do mal, não é isso que aprendemos, não é isso que declara a palavra? E como vencemos na batalha espiritual? Como vencemos os demônios? No nome do Senhor Jesus. Então, quando você tem uma situação da mente, do corpo, das regiões celestes, você aprenda a repreender em nome de Jesus. Aprenderam? Aleluia. Esse nome é poderoso. Glória a Deus. Esse nome é poderoso para te dar vitória, mas você tem que usá-lo. Ah, mas Deus sabe. Ele sabe, mas Ele diz que você tem que usar o cinto. O cinto faz parte da armadura. Ele te deu a armadura para você vencer. E se o cinto está lá, e o cinto da verdade, a verdade é Jesus, você tem que usar o nome do Senhor Jesus. Eu repreendo essa enfermidade em nome de Jesus. Eu repreendo essa confusão em nome de Jesus. Eu repreendo essa opressão em nome de Jesus. Você sai de cena, porque quando você diz em nome de, você está colocando Jesus na frente. Amém? Quando o embaixador, ele vem em nome do seu país, seja lá o que embaixador é, ele está representando o quê? O país dele. O país vem na frente, e tudo que o embaixador fizer, refletirá no seu país, porque ele vem em nome do representante, em nome do presidente lá do seu país. É assim no mundo espiritual, você é embaixador de Deus, agora você tem que usar o nome do Senhor Jesus. Então você diz, eu te repreendo, inimigo, em nome de Jesus. Amém? Esse cinto não pode faltar na armadura, e você precisa colocar esse cinto todo dia. O texto também fala da segunda peça dessa poderosa armadura, fala da couraça da justiça. Bom, a couraça, você já deve saber o que é. Ele trazia proteção para os órgãos vitais do corpo, não é? Coração, pulmão, fígado, rins. Então, um soldado que fosse atingido no coração é fatal, no pulmão é fatal. Então, a couraça da justiça. Bom, que justiça é essa? Que justiça é essa? É a justiça de Deus. É a justiça de Deus. Diz a palavra do Senhor lá em Romanos 5,8, que por um só ato de justiça resultou a justificação a todos os homens. Como assim? Para que nós possamos vencer no mundo espiritual, nós temos que usar a justiça de Deus. E quando usamos a justiça de Deus, o que isso significa? Que havia uma condenação sobre nós. A Bíblia diz que todos pecaram e o salário do pecado é a morte. A morte é uma condenação, não é? A morte é uma condenação. E essa condenação estava sobre nós. O Supremo Juiz, Deus, havia determinado isso, que se o homem pecasse, ele morreria. O homem pecou, veio a condenação. Não é isso? Nós já aprendemos sobre isso. Então a condenação está sobre nós. E como se livrar da condenação? A condenação é clara, que o salário do pecado é a morte. A morte é o resultado dessa condenação. Como nos livrar disso? Pois bem, Jesus, ele cumpriu
essa exigência, ele cumpriu a justiça de Deus, ele entregou a sua própria vida por nós. Aleluia. Estão entendendo? O salário do pecado é a morte. Jesus fala: eu morro. Eu que não tenho pecado, eu morro. Jesus então satisfaz a justiça de Deus. E quando Jesus satisfaz a justiça de Deus, todos aqueles que creem nesse ato de Jesus e naquilo que ele fez, eles são também justificados. Aleluia. Por causa de Jesus, porque ele é a figura principal. Estão entendendo? Então, quando a palavra de Deus diz que nós temos que vestir a couraça da justiça, é a justiça de Deus, nós precisamos vestir a nossa justificação. Eu sou justificado. Quando o inimigo vier para te acusar nas regiões celestiais, o que vai acontecer? Bom, nós temos um advogado, e esse advogado morreu por nós, e nós somos justificados, porque nós pedimos perdão, e a Bíblia diz que pelo sangue do Senhor Jesus, nós somos purificados, e se somos purificados, somos justificados, e Deus nos vê como se não tivéssemos pecado. Essa é uma daquelas declarações que nós já aprendemos. Isso é uma verdade no mundo espiritual, que o inimigo não pode ir contra. Aleluia, aleluia. Quando o inimigo vem para te acusar, o que você diz? Opa, peraí, eu já fui justificado, Jesus morreu por mim, eu me arrependi, eu creio nele, então eu sou justificado, o peso do pecado não existe mais sobre a minha vida. Aleluia, que couraça poderosa é essa? Então, na batalha espiritual, quando Satanás nos acusa, você vai dizer: é verdade, você está me acusando, é verdade, mas eu quero te dizer uma coisa, eu quero te lembrar uma coisa: o Senhor Jesus morreu por mim, e eu sou justificado desse pecado. Oh, glória a Deus! Então você tem forças para vencer e lutar a batalha espiritual. Você precisa aprender a se livrar disso. Você precisa aprender a livrar desse peso de acusação. Nós falamos que Satanás é o nosso acusador. Bom, ele nos acusa diante de Deus, mas muitas vezes ele vai acusar do seu pecado. Quantos já foram chantageados por alguém? Quantos já foram chantageados por alguém? Ah, eu vou dizer o que você fez. Eu vi que você fez no verão passado, não é isso? Eu vi. Acontece muito entre irmãos, né? Ah, eu vou falar para a mamãe que foi você que quebrou o vaso. Se você não fizer isso, não é? Eu vou contar. E você fica na mão do seu irmão ou da sua irmã, né? Se você, não é isso? Muitas vezes nós ficamos na mão de Satanás, nos acusando: você não merece, nos trazendo em rosto o pecado que nós fizemos. Satanás quer que você fique preso no pecado, mas o Senhor Jesus morreu para que você fosse livre. Aleluia. E você tem que se levantar e usar essa couraça no seu coração, para proteger o seu coração e dizer: eu sou livre. Se você se arrependeu, um arrependimento verdadeiro, se você pediu perdão ao Senhor de coração, a Bíblia diz que o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todos os pecados. Oh, aleluia. E eu gosto dessa palavra, purifica. Porque o que é purificar? Quando você purifica, se for só lavar, nós estamos aí lidando com o coronavírus, e qual que é a recomendação? É só lavar a mão? Só lavar a mão? Lava a mão? Não, eu tenho que usar o quê? O álcool gel, não é? O álcool 70, não pode ser nem aquele de limpeza, que é o 45, tem que ser o de 70. Por que eu tenho que usar o álcool 70? Porque o álcool 70 purifica, não sobra nenhum vírus, tá certo? É assim, é o sangue do Senhor Jesus, aleluia, ele purifica e não sobra nada, aleluia, para que o inimigo venha acusar na sua vida dos pecados dos quais você já pediu perdão sincero a Deus. Creia nisso, não, quando ele vier com condenação, diga: opa, para, eu fui justificado, porque eu tenho a couraça da justiça. Muito bem, eu posso ser injusto, mas eu uso a couraça que é da justiça, a couraça de Deus, e essa couraça me protege e ela me torna justo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Podemos então vencer, porque essa é a verdade. Cristo
A couraça da justiça nos dá vida. Oh, aleluia. A palavra de Deus diz que a justiça nos dá vida e podemos viver as coisas de Deus. Se revista da couraça da justiça, não a sua, mas do Senhor, e se sinta justificado por aquilo que Jesus fez ali na cruz. Amém? Estão entendendo a importância dessas duas peças? Estão entendendo? Fundamentais? O que você acha? Dá para desprezar? Não dá. Bom, mas vamos então à terceira peça da armadura. Muito bem, eu quero falar hoje de 3 peças. E na próxima ministração nós falaremos das restantes e vou falar daquela que está oculta. Vou revelar para você qual é a armadura ou a peça da armadura que o apóstolo acaba esquecendo de falar. Quero revelar para você, você vai entender na próxima ministração. Mas hoje vamos falar de 3 peças, já falamos de 2, não é? Já falamos do cinto da verdade, couraça da justiça, e agora vamos falar da outra, que está lá em Efésios 6,15. E tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Bom, os pés que um soldado romano, ele usava nos pés, evidentemente não tinha bota, não é? Ele usava uma sandália que se chamava caligai, era o nome então dos sapatos militares do exército das legiões romanas. Ele era de tiras, mas o solado dele haviam pregos, de maneira que ele pudesse ficar o quê? Quando viesse o inimigo, ele ficasse firme. Não esqueçam dessa palavra, não é? Então, quando vinha o exército, ele sempre ia para frente, porque a sandália ficava, né, deixava ele firme. Mas uma outra coisa que eu estava lendo, essas sandálias, a caligai, era o símbolo da conquista da vitória do Império Romano. Você sabe que o Império Romano foi um império que conquistou vários povos. E quando naquela época se conquistava os povos e o Império Romano, ele causava o quê? Ele subjugava, ele aprisionava, ele escravizava o conquistado. Então, quando o exército romano, quando as legiões romanas vinham sobre uma nação, é para tomar e escravizar. E o que a palavra de Deus está falando para nós? Que nós temos que usar os calçados para ser firmes, mas nós não podemos escravizar. O apóstolo, então, ele muda a finalidade, aquele símbolo de conquista, não era para escravizar, agora ele diz que o símbolo da conquista é a paz. Amém? Então, o que nós temos que entender, que na nossa vida, quando nós conquistarmos, quero dizer para você, não existe nenhuma conquista que está no projeto de Deus, não existe nenhuma conquista no propósito de Deus, que vai resultar em sofrimento, que vai resultar em engano. Ninguém conquista, ninguém pode falar de uma conquista de Deus se for pelo engano, humilhando os outros, desprezando os outros, brigando, abandonando. Quantas pessoas que conquistam coisas na vida e perdem a família, são bem-sucedidos com famílias destruídas. Que tipo de vitória é essa? Que tipo de conquista é essa? Quantos que ganham status e perdem amigos? Não é? Que tipo de conquista é essa? Essa não é a conquista de Deus. A conquista de Deus é a conquista que o resultado dela traz vitória, mas traz sobretudo a paz entre aqueles que estão ao nosso redor. Entenda isso, essa é a conquista de Deus. A palavra de Deus diz lá em Provérbios 10:22, a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. A bênção de Deus faz você conquistar, faz você vencer, faz você enriquecer, mas não tem efeito colateral, porque ela vem com paz. Aleluia! Você vai conquistar, você vai ter vitória, e o resultado dessa vitória vai trazer muito mais paz na sua família e na sua vida. Aleluia! Não vai te trazer aflição, não vai te trazer angústia, não vai te trazer separação, mas vai te trazer a paz de Deus. É esse o propósito da vitória. É assim que nós conquistamos. Aquilo que o Senhor vai te dar, aquilo que você vai conquistar, você vai fazer isso na paz. Esse é o propósito da conquista de Deus.
Então, na batalha espiritual, bom, muito bem, nós aprendemos que temos que expulsar o inimigo, é verdade, expulsamos o inimigo que não são pessoas, são hostes espirituais, nós expulsamos o inimigo, mas nós semeamos a paz entre os nossos iguais, amém? Entenda isso, isso é um princípio de batalha espiritual, esse é o princípio da armadura de Deus. Bom, falamos então das 3 peças, e aprenderam das peças, cinturão da verdade, couraça da justiça e calçados da paz. Aprendemos sobre isso, aprenderam sobre isso, entenderam? Bom, o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com isso? Pastor, eu gostei muito dessa ministração, agora estou sabendo. Que bom que você gostou e está sabendo, agora quero te fazer um desafio, utilize. Revestivos, é o que diz a palavra de Deus. Então eu quero que hoje você já vai declarar e vai vestir a armadura de Deus, sabendo que nenhum mal que acontece com você é para a sua derrota, se você souber como lutar. E nós estamos ensinando você a lutar, e hoje estamos entregando para você a armadura de Deus, falando dela, porque na verdade o Senhor já entregou. Bom, nós aprendemos que para usar a armadura é preciso de força e poder de Deus. Não posso, eu vou vestir a armadura agora. Não, eu tenho que ter força, porque ela requer responsabilidade. Vou buscar força em Deus, colocar em prática aquilo que Deus tem pedido, e vou buscar poder através da oração, através do Espírito Santo. Bom, e aí eu cheio de força e poder, eu vou usar o cinturão da verdade. Quem é a verdade? Jesus. E quando eu digo que Jesus é a verdade, foi aquilo que ele fez, o que ele disse. O que ele fez por mim é verdade, o que ele disse é verdade. E eu estou usando a verdade. E que mais? Vou usar então a couraça da justiça. Que justiça de quem? De Deus, através de Jesus. E pela justiça de Jesus, eu sou justificado. Aleluia. E aprendemos sobre o calçado da paz, que a conquista de Deus sempre traz a paz. Aprenderam? Vamos orar nessa manhã, vamos vestir essa armadura, vamos ficar em pé, e vamos vestir a armadura que Deus tem para nós. Quero que você ore ao Senhor. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos, quero que você ore comigo essas palavras. Senhor, eu busco a força e o poder que há em Ti, e me revisto hoje da verdade da Tua justiça, que me justifica, e declaro que conquistarei, sempre semeando a paz. Amém. Senhor amado, que possamos nos revestir da Tua armadura, colocando sobre nós, Senhor, o cinto da verdade, a couraça da justiça e o calçado da paz, para que nós possamos vencer todas as batalhas espirituais que estiverem diante de nós. Que a Tua bênção seja sobre cada um, é o que eu oro e peço, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Que o Senhor abençoe a tua vida, que você possa vestir a armadura de Deus, toda a armadura, todos os dias. Que a bênção do Senhor seja com você. Amém.